Bom, alunos, hoje nós vamos dar continuidade aos exercícios propostos da semana passada. Hoje nós vamos fazer as correções. A correção de hoje é referente ao exercício proposto na aula do dia 17, sobre representação de matrizes. Então, como eu disse, hoje é uma correção dos exercícios que ficaram na aula do dia 17. Representação genérica de uma matriz. Sejam dois números m e n, naturais e não nulos. Chama-se de matriz toda tabela A formada por números reais distribuídos em m linhas e em n colunas. Vou colocar a representação genérica aqui para vocês verem. Então, na representação, nós temos aqui, ó, cada elemento A e J, ele tem um local determinado aí na matriz. O I representa qual é a linha que ele está. Se é na linha 1, se é na linha 2, na linha 3, até uma quantidade M de linhas. O elemento J representa qual é a coluna que ele está. Se o J é igual a 1, é porque ele está na primeira coluna. Se o J é 2, porque está na segunda. Se o J é 3, porque está na terceira, até uma quantidade N de linhas. Tudo bem? Então, para a gente fazer a representação genérica de uma matriz, a gente vai estar usando esses números aqui, onde o I representa a linha e o J representa a coluna. Então, o elemento, por exemplo, A2, 3, quer dizer que está na segunda linha, olha só, primeira linha, segunda linha, e na terceira coluna, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Quem é o elemento A1, 2? É o elemento que está na primeira linha e está na segunda coluna. Então, vamos para as representações. A matriz dada aqui é de ordem 2 por 2. Quer dizer que ela tem duas linhas, olha só, primeira linha, segunda linha. E tem duas colunas, primeira coluna, segunda coluna. Outro exemplo, matriz de ordem 3 por 3. Por que 3 por 3? Porque ela apresenta três linhas, primeira linha, segunda linha, terceira linha, e três colunas. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, é a matriz de ordem 3 por 3. Para a gente identificar a quantidade, a ordem da matriz, basta a gente indicar o número de linhas e depois o número de colunas. Primeiro exemplo. Qual a ordem dessa matriz? Para a gente descobrir a ordem dessa matriz, então a gente indica o número de linhas e o número de colunas. Nesse primeiro exemplo, a gente tem duas linhas. Coluna, a gente tem duas, três colunas. Então, ela é de ordem 2 por 3. Tem duas linhas e tem três colunas. Próximo exemplo. Primeiro, a gente indica linhas, uma linha, duas linhas. Depois, colunas, duas colunas. Matriz 2 por 2. Próxima matriz, ela apresenta duas, três, quatro linhas e apenas uma coluna. Então, ela é uma matriz 4 por 1. Próximo exemplo, a matriz ela vai apresentar primeira linha, segunda linha, duas linhas. Coluna ela tem duas, três colunas. Então, ela é de ordem 2 por 3. Tem duas linhas e tem três colunas. Próxima matriz, a gente observa que tem duas, três linhas e apresenta duas colunas. Então, ela é de ordem 3 por 2, contrário. E a última matriz de exemplo, ela tem apenas uma linha e é composta por 2, 3, 4 colunas. Então, é uma matriz de ordem 1 por 4. Essa primeira matriz aqui, ela é uma matriz de forma retangular. Essa segunda matriz, classificada como matriz quadrada, o número de linhas é igual ao número de colunas. Essa daqui é uma matriz coluna, porque ela só tem uma coluna.
E essa é uma matriz linha, porque ela só tem uma única linha. Então, é assim que a gente identifica a ordem de uma matriz. Indica o número de linhas, indica o número de colunas. A atividade proposta foi a seguinte: monte as matrizes indicadas abaixo. Primeiro, para identificar uma matriz de ordem 3 por 2. Então, olha só, esse primeiro elemento indica a quantidade de linhas e o segundo elemento a quantidade de colunas. Então, eu vou ter uma matriz de 3 linhas e de 2 colunas. Então, olha só, A1, que é o elemento da primeira linha, A21, que é o elemento da segunda linha, e A31, que é o elemento da terceira linha. Por que eu pus o número 1 aqui? Porque fazem parte da primeira coluna. Se ela vai ter que ter duas colunas, então vou fazer a segunda coluna. A12 é o primeiro elemento, é o elemento, né, da primeira linha da segunda coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. A32, na terceira linha, segunda coluna. Então, ordem 3 por 2. Tá aqui, ó, 3 por 2. Ah, professor, quer fazer um exemplo com números, não tem problema. Então, você vai colocar 3 números assim, representando a primeira linha, as linhas, né? E aqui você vem na segunda coluna, põe mais 3 números. Então, você vai ter uma matriz de ordem 3 por 2. A letra B é uma matriz de ordem 3 por 3. Então, ela vai ter que ter 3 linhas e 3 colunas. Semelhante à primeira aí, ó. A1 é o primeiro elemento da primeira coluna. A21, a segunda linha, primeira coluna. O elemento da terceira linha, primeira coluna. Então, 3 linhas, primeira coluna. Como eu vou ter que ter 3 colunas, faço a segunda, A12, primeira linha, segunda coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. A32, terceira linha, segunda coluna. E para fechar, eu faço o último. A13, que é o elemento está na primeira linha, terceira coluna. A23, segunda linha, terceira coluna. E A33, terceira linha, terceira coluna. Matriz de ordem 3 por 3. Letra C, matriz de ordem 2 por 3. É o inverso dessa daqui, ó. Vai ser 3 por 2, 3 linhas, 2 colunas, vai ter 2 linhas, 3 colunas. Já vou fazer direto. Então, olha só. Tem duas linhas. 2, 3 colunas. Ah, professor, eu queria fazer um exemplo colocando números. Não tem problema, você pode pôr desse jeito aqui, ó. Você coloca 2 linhas, né? Escolhe o número que você quiser, põe aí, aqui também, não tem problema não. Montar uma matriz de ordem 2 por 2, tá? Ela vai ter que ter 2 linhas e vai ter que ter 2 colunas. Então, tá aqui o exemplo. Matriz de ordem 2 por 2. Agora, sobre diagonal principal e diagonal secundária. Diagonal principal e secundária é muito fácil de estar resolvendo, tá, pessoal? Lembrando que você só acha diagonal principal ou secundária de uma matriz quadrada, ou seja, onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Se não for uma matriz quadrada, você não tem como calcular, ou seja, identificar a matriz, a diagonal principal e a diagonal secundária da matriz. Então, nós temos uma matriz de ordem 3 por 3. Observa que ó, tem 3 linhas e tem 3 colunas. Quem são os elementos da diagonal principal? Você vai pegar o primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna, e você vai destacar até o último elemento da última linha e da última coluna. Então, nesse sentido, você identifica a diagonal principal. Diagonal secundária é quando você vai no sentido oposto. Você pega o último elemento da primeira linha e liga ao último elemento da primeira coluna. Então, esses elementos dessa diagonal é o elemento da diagonal secundária. Outro exemplo para ficar mais nítido. Nós temos o desenho dessa matriz. Quem são os elementos da diagonal principal? Ó, é uma matriz quadrada, ela tem 1, 2, 3 linhas. 1, 2, 3 colunas. 3 por 3. Diagonal principal, eu vou pegar o primeiro elemento da primeira linha, da primeira coluna,
e vou ligar até o último elemento da última linha da última coluna. Essa é a diagonal principal. Tá vendo? Ó, peguei do primeiro até o último. Então, essa é a diagonal principal. Secundária, contrário. Eu pego o último elemento aqui, ó, da primeira linha e vou ligar ele até o último elemento da primeira coluna. Essa é a diagonal secundária. Um outro exemplo, uma matriz maior. A ordem dessa matriz, ela tem 1, 2, 3, 4 linhas e 1, 2, 3, 4 colunas. Ordem 4 por 4. Qual é a diagonal principal? É o primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna, até o último elemento da última linha, última coluna. Esses aí são os elementos da diagonal principal. Secundária é o contrário, né? Último da primeira linha e vou ligar ele até o finalzinho lá, até o último do primeiro. Então, diagonal secundária. Então, diagonal principal e secundária é tranquilo. E era o exercício proposto de número 2. Para escrever os elementos da diagonal principal e os elementos da diagonal secundária de cada uma dessas matrizes aí. Bom, tá aqui então matriz A. Quem é a diagonal principal? Vou pegar o primeiro elemento aqui, ó, e vou descer até o último. Então, esses são os elementos da diagonal principal. O 2, o 9 e o menos 6. Ah, professor, coloquei o contrário. Coloquei menos 6, 9, 2. Tá certo. Pediu só para identificar quem são os elementos. Podia pôr 9, 2 e menos 6. Menos 6, 2 e 9. Não tem problema. Esses aí são os elementos da diagonal principal. Diagonal secundária é aqui, ó. Nesse sentido aqui, ó. Então, vai pegar esses três elementos aí, ó. 2, 9 e 9. Esses três elementos da diagonal secundária. Na letra B, principal, vou pegar aqui o primeiro do primeiro e vou descer até o último do último lá. Ó. Então, essa é a diagonal principal. Diagonal principal formada por 1, 3 e 5. Secundária é o contrário, vai ser esses números aqui, ó, que vai do 2 até o 0. Então, esses elementos é a diagonal secundária. Tudo bem, né? Então, o exercício foram esses daí. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando.